toda a igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio enorme podermos servir juntos. É um privilégio enorme podermos estar juntos. Amém? Que o Senhor seja glorificado, exaltado na comunhão dos santos, daqueles que são chamados pelo seu nome. O Senhor trouxe tantos pensamentos à minha mente enquanto louvávamos ao Senhor, trouxe-me tanta emoção, trouxe-me a pregação da semana a seguir, trouxe-me tanta coisa ao mesmo tempo que eu até tive dificuldade em me focar naquilo que eu vinha fazer agora aqui. Estava ali nos braços do Pai, estava ali no colo e senti um carinho pela igreja tão grande. Porque nós nunca sabemos onde é que o Senhor nos quer amanhã. E quase que senti aquele medo em que o Senhor me chamasse para outro lugar. Era quase como vir arrancar. Sabem, quando eu ainda não tive essa sensação, vamos tendo mini sensações quando os filhos passam a primeira noite fora de casa. Nós nem trancamos a porta, parece que é estranho. Não podemos trancar a porta, os nossos filhos não estão cá. Foi quase essa sensação de dizer assim, se era qualquer coisa arrancada do nosso coração. Então houve tantos sentimentos, tantas emoções, tanta coisa. É tão bom ver o Martin e a Carolina aqui outra vez. Ouvir a flauta e saber que a guerreira intercessão já está a interceder por nós. Aliás, na Suíça estava a interceder por nós. Mas é tão bom estarmos juntos. É tão bom estarmos juntos em comunhão. Este retiro foi qualquer coisa de... Foi uma sementeira. É uma sementeira. Não só naqueles jovens adolescentes, mas em toda a equipa, em toda a igreja, em todas as pessoas que fazem parte desta família. Em todas as pessoas. E que isso se estenda para fora das portas do Monte de Esperança. Okay? Essa é a minha oração. Nós temos vindo a falar sobre as marcas da Igreja Saudável. As marcas, as características, aquilo que o Senhor quer construir e fazer crescer em cada um de nós para que nós juntos possamos gritar bem alto o nome de Jesus, com os nossos pensamentos, com o nosso respirar, com as nossas ações, com a nossa maneira de estar, com a nossa maneira de reagir quando nos provocam, com a nossa dor. Ouça, não é fácil. Nós sabemos que temos aqui uma série de famílias, aliás, somos nós, família em Cristo, que estamos a sofrer por uma série de pessoas que estão a sofrer neste momento aqui na nossa congregação. Os pais do amor, o Jaime, que estamos todos a atravessar a mesma dor, ainda que vocês, é ali direto, não é? Que o Senhor nos dê graça, como igreja, para suportarmos uns aos outros, na alegria, na dor. Ouça, não é só no casamento entre duas pessoas, porque o casamento entre a noiva e o noivo, esse é o grande mistério. Nós não casamos para personificar ou para mostrar alguma coisa. Não, nós casamos em personificação daquilo que é o grande casamento entre Cristo e a Igreja. Então nós todos temos que nos suportar uns aos outros em amor. E a Igreja Saudável vive isto de uma forma claríssima. Temos visto, não é? Na carta aos Tessalonicenses nós temos sido abençoados por Deus de nos mostrar estas marcas que a Igreja tem. Ela é um exemplo. Ela é um modelo. Capítulo 1, ela é um modelo. Em 1 Tessalonicenses. E ela é um modelo não é nas circunstâncias boas apenas. Porque ela também é resiliente, porque quando vêm as dificuldades, ela torna-se um exemplo, não só dentro, mas para fora dos muros da igreja, para fora de portas. Porque é no momento de sofrimento, de dificuldade, que nós mostramos, na realidade, quem Deus é em nós.
em que Ele é por nós e que Ele quer manifestar-se através de nós. E a igreja, mesmo nesse tempo de dificuldade, mesmo nesse tempo de espremer, de sermos espremidos, ela é generosa. Ela dá o que tem de melhor. Ela dá o que tem de mais precioso. E aprendemos isso com o Pai, enviando o Filho, o único Filho, o bem mais precioso. Nós vimos que, sendo assim, todas estas coisas corroboram para que nós vivamos e tenhamos a nossa alegria em viver para Deus. Neste processo de santificação, de mudarmos a nossa maneira de pensar, sujeitarmos isso ao Senhor. A nossa maneira de falar, sujeitando isso ao Senhor. Indo contra aquilo que a nossa carne nos diz. Termos cada vez menos reações carnais para termos ações espirituais. Ações que vêm do alto. Amar quem nos faz mal, irmãos, isso não é natural. É sobrenatural. Vem do alto. Falar bem daqueles que falam mal de nós. Abençoar aqueles que nos maldizem. Orar por aqueles que nos perseguem. Isso vem do alto. Não é da carne. E nós sabemos que esta luta acompanha-nos todos os dias da nossa vida. E glória a Deus por isso. E vimos que a igreja na semana passada, vimos isto a semana passada, que a igreja ela tem que estar sóbria e vigilante em relação a duas coisas. Vimos a semana passada que era em relação às últimas coisas, à vinda do Senhor Jesus. Claro que a igreja também tem a noção do arrebatamento, desta salvação da ira futura, da abertura dos 7 selos, do soar das trombetas, e é 7, 7, 7, e os últimos 7 são as 7 taças da ira do Senhor, aquelas repentinas que virão. Eu creio que a igreja aí está a ser protegida e está a viver as bodas do noivo, as bodas do casamento, as bodas do cordeiro, quando aí a noiva é arrebatada, é protegida e vive ali com o próprio noivo. Extraordinário. E hoje nós vamos ver que a igreja saudável, ela tem o seu prazer e tem que estar consciente da promoção, do cultivo de relacionamentos bíblicos, relacionamentos saudáveis. E vamos ver isso em 4 momentos. A igreja deve relacionar, como é que a igreja, ou seja, os membros da igreja se devem relacionar com a sua liderança. Como é que eles devem relacionar-se entre si? Como é que eles devem relacionar-se com Deus? Como é que a liderança deve relacionar-se com os membros? E creio que na conclusão, e depois nós vamos cear juntos na mesa do Senhor Jesus. E nessa conclusão eu gostava que nós lembrássemos a relação de Deus conosco. Então vamos lá. Ao nosso texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e são os restantes versículos que nós não lemos a semana passada para concluir esta carta. É do versículo 12 ao 28. Aqueles que não tiverem a versão ARA, ou seja, Almeida Revista Atualizada, poderão acompanhar aqui atrás, vão estar aqui os versículos igual à minha versão, creio eu, se é que eu não colei aqui a versão diferente, mas eu creio que não. Eu estou sempre a trabalhar com esta, praticamente. Com alguma exceção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 28. E diz assim o texto, que deve ser a base da nossa reflexão desta manhã. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos,
consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glória a Deus. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém e amém. Então nós, neste momento, cumprimos uma das vontades do Senhor, que é acabamos de ler a epístola toda nestas últimas semanas. Não sei há quanto tempo é que nós começámos com esta série da Igreja Saudável, ou as marcas da Igreja Saudável, ou as suas características, mas foi nesta carta que foi expressamente dita que nós todos devíamos ler esta carta. Claro, nós sabemos que toda a Escritura é boa e é ensinável, ela é necessária para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Aliás, se nós queremos ter relação com o próprio Deus, qual será a outra maneira, além de o ouvir todos os dias a falar connosco através da leitura das Escrituras? E o Espírito Santo do Senhor a confirmar e a lembrar-nos dessa mesma palavra, que é dele. Então vamos lá à relação dos crentes com a liderança da igreja, versículo 12 e 13, vamos começar no 12. Os crentes devem acatar com apreço os seus líderes. Deixe-me dizer aqui 3 factos que nós não podemos fugir deles para entender como é que nós vamos viver desta forma, a cumprir as Escrituras. A liderança é um posto de trabalho, não é um posto de privilégios. É assim que nós devemos viver a liderança da igreja. Ele é um posto de serviço, não é um posto de privilégios. Um posto, eu estou a dizer um poço ou um posto? Disse o quê? Disse um posto. E isto é aquilo que nos lembra do versículo 12. Querem ver comigo em Hebreus 13, 17, o que é que diz? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Esta ordem direta do Senhor para nós, de nós olharmos para a nossa liderança com apreço, e nós nos sujeitarmos a essa liderança, é por causa disto, porque ela é um trabalho, ela é um serviço de Deus através dos seus pastores, através dos seus enviados, através dos seus servos, para a edificação da igreja. Para uma correção aqui e acolá, uma admoestação, um consolo, um conforto, uma motivação extra, que vem do Espírito. E porque os pastores ou os seus líderes, e não estou a falar só de pastores, a Bíblia aqui fala de líderes, aqueles que têm alguma responsabilidade sobre algum serviço na igreja, e eu quero lembrar toda a igreja que o serviço da igreja é para servir pessoas. Não é instrumentos, não é edifício, não é cadeiras, não é objetos, é sempre pessoas. Então as pessoas que têm alguma responsabilidade devem ser responsabilizadas, responsáveis por elas, elas mesmas devem se responsabilizar a que estão a servir pessoas, para um efeito muito específico, para que elas sejam edificadas e crescendo, cheguem à estatura perfeita de Cristo.
Então nós devemos olhar para os nossos líderes desta forma, porque eles não têm outra escolha para fazer a vontade de Deus. Eles têm que servir, seja com alegria, seja a gemer. Eles têm que cumprir a sua tarefa. Não estamos dependentes de termos ou não apreço, de sermos ou não considerados, de sermos ou não amados, porque o nosso trabalho não está condicionado às circunstâncias, porque tudo o que nós fazemos, fazemos como ao Senhor. Por isso é que a Bíblia diz: obedecei aos líderes, porque eles vão ter que servir-vos, seja a gemer ou com alegria. Então que seja com alegria, porque senão isso não vos vai ser útil. De outra forma não vos será útil. Sabem porquê? Porque a carne é fraca. E nós muitas vezes, até os pais com os filhos, cedem quando estão extremamente cansados. E não devem ceder, mas cedem. Em segundo lugar, o segundo facto é que a liderança é um ministério de presidência dada por Deus. E aqui nós temos dois pensamentos que não podemos largar. Ok, a liderança não é inventada pelo homem. As hierarquias de serviço têm responsabilidade com autoridade. Nós não temos só responsabilidade como pais, nós temos a autoridade como pais. Há pais que se estão a esquecer disso porque há filhos que estão a mandar nos seus lares. Então o facto de nós sermos pais traz-nos responsabilidade e autoridade. Ou poderíamos dizer até, para não ser uma coisa separada, nós somos responsáveis com autoridade. E a liderança da igreja é exatamente assim. Nós temos que perceber o seguinte: duas coisas. Primeiro, é uma liderança escolhida por Deus. É Deus que diz nas suas cartas pastorais: eu deixei-te em Creta, ou eu enviei-te até aqui a Éfeso, estamos a falar de Timóteo e Tito, para que coloques em ordem as coisas que ainda faltam. Eu quero que a igreja viva desta forma, que tenham liderança, presbíteros, que tenham diáconos, que são os que servem de uma forma prática debaixo e sujeitos a esta liderança, e toda a igreja aprenda em serviço uns com os outros. E foi Deus que decidiu isto. O que é que nós temos de responsabilidade? Nós temos que entender pelas Escrituras quem é que Deus, em termos de características e capacidades, nos indica que nós devemos escolher, porque quem escolhe a liderança somos nós, igreja. Deus decidiu a hierarquia e Ele vai capacitando pessoas, mas não aparece uma áurea amarela ou branca à volta da pessoa que Deus escolheu, pois não? Antes fosse assim, que era muito mais fácil. Era ou não é? Era ou não é? Eu disse os dois, né? Era ou não era, ou é não é? Era ou não é? Então nós temos que responsabilizar-nos como igreja em discernir pela palavra quem é que Deus tem capacitado e quem é que está em ordem de servir como líder na igreja. Porque de outra forma, nós vamos regredir, ou pelo menos estagnar. Não vamos avançar, nem ser edificados, se nós já estivermos a colocar em desordem aquilo que o Senhor colocou em ordem. E em terceiro, qual é o terceiro facto? A liderança é um trabalho de exortação e encorajamento. Ouça, a liderança é um serviço para a igreja. Liderança não é mandar. Liderança é servir. Se há algum verbo que define liderança, é servir. Vemos isso em Filipenses 2, quando diz que o próprio Deus se despiu de quem era para tomar a carne humana e, tendo-se achado em forma humana, servo, fez o quê? Mais servo ainda. Porque humilhou-se a si mesmo e foi até à morte de cruz para nos salvar. Diz as Escrituras que, posto isto, Deus lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, sobre o qual todo o joelho se vai dobrar e toda a língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então liderança, porque Ele é o nosso líder por excelência,
Jesus Cristo. Ele mostrou-nos que o verbo de liderança é servir, amar, cuidar, proteger, não é mandar. Porque dentro do amar, cuidar, proteger, nós vemos o ensinar. Sim ou não, igreja? Então, quem nós entendemos, discernimos, que tem esta capacidade, tem este coração dado por Deus, nós devemos destacar na igreja. Não é destacar para ter um nome mais alto. Não, é porque ele vai servir melhor. E a igreja vai ser mais bem servida. Para a glória de Deus Pai. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13 a 15, diz a outra parte que nós não gostamos muito, que é a exortação. Ouça, se você não gosta de exortar, refile com Deus. Porque todos nós, igreja, isto não é um serviço da liderança, amém? Não é. Começa pelo exemplo da liderança. A liderança tem essa responsabilidade acima dos crentes, mas não tem essa exclusividade. Entendeu o que eu disse? Ela tem essa responsabilidade, mas não é exclusivo da liderança, porque nós temos que nos exortar uns aos outros. E é aqui que nós falhamos muitas vezes, e por isso andamos aqui no ramo, mas nós estamos a ser cuidados pelo Senhor. Glória a Deus. E é o Senhor que vai limpando, vai estruturando, vai edificando. Glória a Deus por isso. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Irmãos, quando a Bíblia nos diz que nós devemos exortar uns aos outros, é isto. Não se cansem de fazer o bem. Porque a exortação procede de um problema, de uma necessidade. Sim ou não? Ninguém vai exortar aquilo que está bem. E se nós devemos cuidar daquilo para ficar bem, nós estamos a ser chamados para exortar uns aos outros. E diz, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Versículo 14. Caso alguém, estamos em 2 Tessalonicenses, ok? 3. Ali não diz, 3:14, ok? Ih, muito bom. Cada vez vocês estão melhores, pá. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, o que é que diz a Bíblia? Notai-o. O que é que isto quer dizer? Escrevam na testa dele. Olha, este homem não está a obedecer. Notai-o. E depois diz o quê? Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Qual é a razão? Nós notarmos a pessoa. Para que ela fique? Ouça, diga lá comigo. Para que ela fique? Essa é a vontade de Deus. Nós não entendemos isto. Nós temos medo. Nós temos um cuidado extra. E nós, ao invés de cuidarmos da pessoa, porque enquanto a vergonha não inundar o seu coração, enquanto a vergonha não for trazida à sua vida, ela pode cuidar de estar sempre no erro. E sabe o que é que vai acontecer quando nós chegarmos lá acima? O Senhor vai nos apontar algumas coisas e dizer assim, eu enviei-te para falares àquele irmão. E tu não o fizeste. Por receio, por vergonha, porque não querias incomodar, porque é muito cansativo. Exortar é cansativo, é ou não é? Só disse é quem já fez. Né? Eu acho que todos nós já exortámos os pais, os filhos, os avós e toda a gente já exortou. É ou não é? Mas diz assim, para que fique envergonhado, versículo 15. Todavia, diz lá o quê? Não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então, ainda que nós notemos a pessoa que está em erro, nós temos que o notar e nós temos que o fazer arrepender-se disso. Quando eu digo fazer arrepender-se, nós não temos a capacidade de arrependimento de uma pessoa, amém? Essa é uma capacidade exclusiva do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz o arrependimento, é Ele que traz esse arrependimento. Mas nós somos úteis nas suas mãos para trazer o assunto. E essa vergonha sendo tomada
Há um processo que o Espírito Santo começa a trabalhar na pessoa e nós não exortamos apenas de longe, nós temos que exortar de perto. Porque nós não vamos tratá-lo como inimigo. Como é que nós tratamos os inimigos? À distância, com uma arma, no mínimo com um escudo. O que é que isso quer dizer? Afastados da pessoa. Mas o que é que a Bíblia diz? Não o tratai como um inimigo, mas adverti-o como um irmão. Como é que nós advertimos o irmão? Olha, amanhã tens tempo para irmos beber um chazinho de camomila? Sabe o que é que eu não disse café? Porque a conversa começa calma e a seguir estão os dois muito acelerados. Assim vão os dois já com uma dose de uma litrada de camomila, não é cerveja. Quando nós vamos advertir, nós temos que estar sóbrios. Porque o álcool tolda aqui o entendimento, ele fecha-nos aqui o córtex central, como é que se chama? Frontal. E nós começamos a dizer disparates e a deixar de ter alguns filtros. E ao invés de exortarmos, começamos o quê? A cortar-nos uns aos outros, a infligir-nos uns aos outros. Colossenses 1,28 diz, para que nós possamos adverti-lo como irmão, ou seja, nós temos de estar próximos, mas nós não vamos estar a fazer publicidade de nós mesmos. Nós vamos estar a anunciar quem? Jesus Cristo. E depois diz assim, versículo 1, 28, capítulo 1 de Colossenses, versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo o homem, é assim que nós advertimos o irmão. Não advertindo com o nosso, com aquilo que nós somos, mas é com aquilo que Jesus é. O qual nós anunciamos, advertindo a todo o irmão, a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Qual é o resultado da advertência? Apresentar o homem perfeito a Cristo. Então, irmão, cuide, porque exortação não é chamar a atenção à distância, não é mandar uma boca de vez em quando, não é criticar a pessoa de longe ou arranjar aqui alguns adeptos de uma crítica. Exortar biblicamente é nós termos tempo para a pessoa, para a convidarmos a estar connosco, nós solucionarmos o problema que ela está a enfrentar. Nós temos que identificar e reconhecer o problema e a dificuldade que a pessoa tem. Sim, é duro, porque ninguém gosta de ouvir uma admoestação. Sim, é duro porque ninguém gosta de ser exortado. Mas sim, esta é a vontade de Deus. Advertir como um irmão, convidá-lo para perto e então começar a anunciar quem? O Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é que é o perfeito homem, para que todo o homem seja perfeito nele. E se Cristo seja formado em cada um de vós. Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele diz, olha, eu já estou como aquelas grávidas em dores de parto até que... Quem é que quer ter dores de parto mais do que aquela horinha? Vá, horinha 24 horas às vezes, não é? 48 para algumas, abençoadas. Com epidural? Nem com epidural. Pois Paulo também não falou de epidural, mas ele disse até que... 5 minutos? Não. Que é que? Até que... Cristo seja formado em vós. Você entende o que é que isso quer dizer? É que Paulo está a dizer, eu posso tomar essas dores de parto, mas aquilo que eu quero mesmo, e se for necessário isso, é até que Cristo seja formado em vós. O que é que ele está a dizer? Uma mãe desiste do filho, até algumas assim, eu já vi algumas, já não queria estar grávida. Eu não sei se isso é só nos filmes, se isso já aconteceu a sério ou não. E começarem ali, ai, quem é este homem que está aqui ao meu lado? Foi ele? Quando a gente estiver bem, vamos fazer contas. Mas Paulo diz o seguinte, até que Cristo seja formado em vós. Uma mulher não desiste do seu filho. Mesmo naquele momento de loucura, quando diz aqueles disparates da boca, é só para tomar um bocadinho mais de fogo, para a seguir ter mais um pouco de força. Para trazer o seu filho para perto de si. Então Paulo estava a dizer a mesma coisa. Eu não vou desistir de vocês, até que Cristo seja formado em vós. E este é o exemplo da melhor exortação que nós temos. Paulo estava a exortar uma igreja debilitada, que tinha conhecido o Senhor, mas estava a largar os primeiros preceitos. Estava a misturar a glória do Senhor com a sua própria glória pelas obras de conseguir fazer as coisas.
Mas nós não vamos fazer isso, irmãos, e que se vimos alguém a tentar fazer isso, nós devemos cuidar dessa pessoa, neste cuidado assim. Amém? Então os crentes devem amar e considerar os líderes espirituais, versículo 13. Uma igreja saudável tem uma liderança bíblica. Ouça, tem duas coisas. Uma igreja saudável tem duas coisas. Se não tiver uma das duas, não é uma igreja saudável. E eu até ponho em causa se é uma igreja. Duas coisas. Uma liderança bíblica e crentes que amam. Nós não podemos ter uma igreja saudável sem estas duas parcerias. Então é uma igreja saudável, tem uma liderança bíblica e crentes que amam e respeitam essa mesma liderança que é dada pelo Senhor. Warren Wiersbe afirma o seguinte, mais uma vez, né, Zé? Warren Wiersbe. Afirma o seguinte, não há nada de errado em honrar os servos fiéis de Deus, mas a glória é sempre para Deus. Ouviu o que eu quis dizer? Porque há muitos líderes que tomam a liderança e embebedam-se com o sucesso, ou com o orgulho, ou com o poder. E a igreja é o utensílio, deixa-me dizer, a ferramenta, é o servo de Deus para mostrar aos seus líderes que não tem mal nenhum em honrar quem é fiel a Deus no seu serviço, mas a glória é sempre e será sempre para Deus. A glória não é para o homem, é para Deus. Devemos honrar os homens e as mulheres, claro, estou a dizer homens no sentido geral. A liderança espiritual é uma grande responsabilidade e é uma tarefa difícil. E nós podemos todos ter essa experiência nas nossas casas. Porque nós todos lideramos alguma coisa, seja no trabalho, seja na casa, seja no carro quando vamos nós a conduzir. Eu lembro sempre quando digo estas coisas, lembro sempre como é que nós reagimos. Como é que nós reagimos quando alguém se atravessa à nossa frente, rouba o nosso lugar no parque e essas coisas todas. Sabe, nós precisamos ser pródigos. Sabe o que é pródigo? Esbanjador. Nós temos que ser muito generosos, esbanjadores, no encorajamento à igreja. No encorajamento um a um, na intercessão, no favor dos nossos líderes. É isso que a Bíblia nos está a dizer. Os crentes devem amar e considerar os seus líderes espirituais. Mas sabe uma coisa? Nós mais rapidamente, eu sei o que é estar debaixo de uma liderança. Aliás, nós todos estamos, no dia em que vocês tiverem um pastor que não sabe o que é estar debaixo de liderança, corram com ele, se faz favor. Percebe porque é que eu estou a dizer isto? Porque se há um líder que não está debaixo, sujeito à liderança de Cristo, ou dos próprios outros irmãos, então não serve para pastorear. Porque nós temos de estar sujeitos uns aos outros. Um líder que se ensoberbece, que cresce sozinho, que mete a sua cabeça acima dos ombros dos outros, é um homem carne, Saúl. Corram com ele, por favor. Admoestem-no, até que ele se arrependa e volte aqui outra vez. Segundo ponto, a relação dos crentes entre si, versículo 14 e 15. O apóstolo Paulo faz uma transição, sobre a maneira que os crentes devem tratar os líderes para o modo como os crentes devem relacionar-se entre si. E ele passa a aconselhar a comunidade, a respeito da forma de tratar as pessoas com problemas e necessidades espirituais especiais, específicas. O confronto e a exortação não são tarefas exclusivas dos líderes. William Hendrickson diz o seguinte, afirma ele corretamente que a disciplina mútua deve ser exercida por todos os membros. Ele não está a tirar aqui um coelho da cartola, ele está a ler a Bíblia e ele está a assumir uma coisa que é bíblica. Porque é errado deixar isso apenas sob a responsabilidade do pastor e dos presbíteros ou anciãos. Somos capacitados por Deus para exortar-nos uns aos outros. E agora, se eu não tivesse nenhum texto bíblico e se os irmãos não soubessem de cor alguns textos bíblicos, vocês podiam pôr em questão isto. Mas aonde é que isso está escrito? Romanos 15, versículo 14. E diz, e certo estou, meus irmãos. Sabe quantas vezes é que Paulo visitou Roma e conhecia estes romanos, estes irmãos de Roma, face a face, quando escreveu esta epístola? Esta carta aos romanos? 0.
Pela história, por aquilo que nós entendemos, 0. E ele diz o seguinte: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo. Claro que ele teve de dizer isto, porque eles podiam questionar, mas como é que ele está certo se ele não nos conhece? Porque nós não somos chamados pelo Espírito de Paulo. Porque nós não somos chamados pelo Espírito de Paulo, não somos ensinados pelo Espírito de Paulo, não somos capacitados pelo Espírito de Paulo, somos capacitados pelo mesmo Espírito que capacitou Paulo, que é o Espírito do Senhor Jesus. Por isso Paulo dizia: eu estou certo, sim, eu mesmo. Não olhem para trás quando eu estou a dizer isto. Eu mesmo, a vosso respeito, sim, é acerca de vocês que eu estou a falar. De que estáis possuídos de bondade. O que é isto, bondade? Parece que já ouvi isto em algum lado. Onde é que eu já ouvi isto? Quem é que sabe de cor um versículo onde fala sobre isto e uma capacidade de Deus? Ninguém sabe? O fruto do Espírito. Tem ou não tem bondade? Amor, gozo ou felicidade, paz, bondade. Exatamente, bondade. É um fruto do Espírito. É quem está enxertado em Cristo e vive pelo mesmo Espírito que Cristo viveu. Sim ou não? Sim. Cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. O Senhor Jesus, a tal momento, na sua última noite, disse: é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito da verdade, aquele que vos vai guiar em toda a verdade, que vos vai ensinar, não vai estar com vocês. Então quem está cheio de bondade, cheio de conhecimento, é porque está enxertado em Cristo e vive pelo mesmo Espírito, que é o Espírito do Senhor. Os membros da família, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então ninguém tem a desculpa de: eu não posso admoestar ninguém, esse não é o meu dom. Não é o seu dom, é a sua ordem dada por Deus. E se Deus dá, se Deus envia, Ele também capacita. Então não venham com histórias. Essa não é a minha função na igreja. Eu não fui chamado para exortar nem para admoestar ninguém. Eu quero ser visto por todos de uma forma muito boa. Isso é orgulho. O Senhor não quer esse sacrifício, o Senhor quer a obediência à sua palavra. Tito 2, 3 a 5 diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esta é uma palavra específica para as mulheres, mas ela tem princípios que é adaptado para toda a igreja. Toda a igreja. Paulo nomeia alguns membros especiais da família, não só mulheres, mas também como maridos, mas também como filhos, também como servos, daqueles que têm os seus empregos, também como patrões. Paulo vai chamar a um, quase ali à tribuna, a dizer assim: olha, o que o Senhor quer para vocês é isto. E ele fala de princípios que são usáveis por toda a gente, em todo o tempo e em todo o lugar. E aquilo que ele diz é: os insubmissos devem ser admoestados. Versículo 14. E nós já vimos então há pouco como é que nós devíamos admoestar. Como é que nós admoestamos? É à distância ou é perto? Perto. Se nós fizermos à distância, nós não estamos a ir ao encontro daquilo que é a vontade de Deus. Claro, Paulo admoestou à distância. Porquê? Porque ele estava incapacitado de estar próximo. Mas ele diz muitas vezes nas cartas, numa carta aos Romanos, ele diz: e vocês não imaginam as vezes que eu já tentei ir ter com vocês, mas ainda não consegui, já fui impedido algumas vezes de ir ter com vocês. Mas quando eu puder eu vou estar aí com vocês. Porque eu quero-os abençoar com os dons que eu tenho, eu quero que vocês me abençoem com os vossos dons. E então é isto, irmãos, não é a exortação, não é sentido único, ele tem um sentido duplo. Porque nós não estamos só a exortar e a ensinar, nós estamos também a ser exortados e a ser ensinados. Glória a Deus por isso. Então também, em segundo lugar, os desanimados devem ser consolados. Há crentes que se enfraquecem pelas provas que passam. Isto diz-vos alguma coisa, não? Há provas que às vezes nos enfraquecem, sim ou não?
Sim, irmãos, vamos ser honestos. Quantas vezes, quando nós estamos fracos, nós chamamos alguém que está forte para nos encorajar? Se calhar não por causa da falta de humildade. Ou até pela falta de senso de comunidade, de família em Cristo. Ai, não posso pesar o irmão. Ai, eu não me quero expor. Mas a realidade é que estas provas podem enfraquecer, faz-nos perder a alegria, o ânimo, o entusiasmo. E sabe que há crentes que são muito pródigos nesta área, são esbanjadores até nesta área. Vêem sempre o copo meio. E outros olham para o mesmo copo e veem assim, ele está cheíssimo. Com isto dá para a gente ganhar uma guerra. E o outro diz, só com isto eu não consigo andar. E nós sabemos que temos essas pessoas no nosso meio. Como é que nós agimos em relação a isso? Criticamos? Gozamos? Batemos no peito e dizemos, ainda bem que a mim não me acontece? Nós temos que entender que nós temos esta carne, é esta carne que nós temos. Aquele irmão também está sempre a queixar. O que é que nós fazemos para que o irmão deixe de se queixar? Porque a Bíblia não diz que eles serão consolados e ficam perfeitos. Diz o quê? Provavelmente sempre os pobres tereis com... Vai haver pessoas que nós vamos estar sempre a levar ao colo. Não será que o Senhor já nos mostrou isso até mesmo pela natureza criada? Não? Não há filhos que dependem sempre dos pais? E não há uma altura da vida em que alguns pais dependem dos filhos? Não será isso também um grande alerta para nós como igreja? De nós entendermos que todas as coisas são formadas e estão em alertas para tudo aquilo que Deus é glorificado. Deus é glorificado no cuidado uns aos outros. E há essa dependência. Os fracos devem ser amparados. Há pessoas fracas na igreja espiritualmente. E o que é que nós fazemos com elas? Colocamos de lado? Ou nós chamamos para perto? Para que elas sejam constantemente cuidadas e alimentadas por aquilo que nós já estamos a viver. Chorar com os que choram e rir com os que riem. Warren Wiersbe comenta, normalmente os cristãos fracos têm medo da sua liberdade em Cristo. Têm medo. Vivem de acordo com regras e normas. Porque é aí que eles se sentem bem. Porque sentem-se a dominar, em controlo. Nas congregações em Roma, os cristãos mais fracos observavam os dias santos judeus e não comiam carne. E julgavam com severidade quem não via assim como eles. Porque os cristãos maduros desfrutavam de todos os alimentos durante todos os dias. Então havia esta disparidade, esta diferença entre uns e outros. E o que é que Paulo escreve em Romanos 15 e em Romanos 14 e 15 quando trata deste assunto? O que é que ele diz à igreja? Os fortes devem suportar os fracos. Então se o irmão se sente forte, não critique, suporte. Se o irmão se sente forte, não diga mal, não goze, ora, suporte, console, motive, traga. Porque todos devem ser tratados com longanimidade. É assim que o versículo 14 também nos ensina. Sede longânimo para com todos. Mas é mais fácil parecer que aqueles são de turma. Pois claro. Com aquelas pessoas com que nós nos identificamos, com aquelas pessoas que estão da nossa turma, é mais fácil. Mas o Senhor diz, sejam longânimos para com todos. Não se deve pagar o mal com o mal. Então até aquelas pessoas que nos fazem mal, nós devemos ser longânimos. E nós vemos isso em Romanos 12, 20 a 21, diz assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que é que ele diz? Dá-lhe de, se ele tiver sede, dá-lhe de, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o glória a Deus por isto. Então a prática do bem deve ser exercida por toda a igreja, não só dentro dos muros da igreja, mas também fora. Fora é para com todos. É para com todos. Porque diz assim, versículo 15, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então o crente deve ser um benfeitor. A relação dos crentes com Deus
E isto é aqui muito rápido. O apóstolo Paulo lista aqui 7 pontos, que diz o que é o seguinte: a alegria do crente não depende das circunstâncias, porque nós devemos estar sempre a regozijar-nos. Então não são as circunstâncias que devem definir como é que está a nossa alegria. A alegria é um fruto do... Então, se o Espírito está em nós, a nossa alegria vai ser abundante, independentemente das circunstâncias. Cuidado, irmão, quando nós começamos a colocar os olhos no problema, ele tem uma atração muito grande para nos circundar e tomar conta, nos dominar. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são proveitosas. E quando elas nos dominam, nós devemos dizer o quê? Não. Dominar, não. E mais, edifica? Sim, então sim. Edifica? Não, então não. Porque mais cedo ou mais tarde vai dominar-me. Então o crente deve manter um espírito contínuo de oração. Quando a palavra diz orar sem cessar, há muitos crentes que depois dizem assim: então, mas como é que eu posso estar sempre a orar, se eu não sou capaz? Aquilo que a Bíblia está aqui a mostrar, e a palavra certa é: lembra-te continuamente de fazeres oração a Deus. Então faz isto repetidamente durante o teu dia. Faz isto repetidamente durante a tua vida. Durante a tua jornada, deves repetir sempre este ato submisso a Deus, que é orar a Ele. Então orar sem cessar é nós dizermos durante o nosso dia: eu vou orar, mas é orar, não é? Não é como a gente às vezes, sem querer, diz nós: eu vou orar por isso. E depois quando nós vemos a pessoa outra vez é que dizemos: ui, que eu não orei, agora o que é que eu digo? Mais vale ser honesto ou não? Claro que sim. Aí, irmão, esqueci-me de orar por esse assunto. Vamos orar os dois já, porque senão vamos esquecer outra vez. Pode ser assim, não é? Sim ou não? É, nós somos assim. O crente deve dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Versículo 18. Ele mostra isto. Não é fácil. Quando nós estamos em sofrimento, sabe que há graus de sofrimento em que nós perdemos o discernimento. Já lhe aconteceu? Eu, quando tenho cólicas renais, eu perco o meu discernimento. Há um momento que aquelas dores já estão tão a moer-me, que eu até me sinto cansado e nem orar eu consigo. Já alguma vez sentiu isso? Essa dor, esse sofrimento, em que nem consegue verbalizar as coisas, nem um pedido de ajuda você consegue ter, só consegue gemer. Em Romanos 8 diz que o Espírito do Senhor, quando nós não conseguimos orar, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus por isso. Até no momento mais difícil, o Senhor intercede por nós com o seu Espírito. O crente não deve desprezar as profecias. Então nós devemos sempre ter os nossos olhos aonde? No problema? Não, nas promessas. O crente precisa exercer discernimento espiritual. E sabe uma coisa? É impossível ter combustível quando nós não vamos à bomba. Nós temos disciplinas espirituais, irmãos, que nós devemos cuidar delas. E é aí que nós começamos a nossa relação da liderança entre igreja com os crentes, da liderança com os crentes. O líder espiritual deve orar pelos crentes. O líder espiritual deve pedir as orações dos crentes. Sabe, quando nós temos algumas posições, pode invadir-nos aqui um momento de eu não posso pedir orações por mim, eu não posso expressar as minhas dificuldades. Isso é uma mentira. O Senhor Jesus virou-se para os discípulos num momento difícil e disse: vocês não podem orar comigo nem ao menos uma hora? Orem comigo, orem por mim. Eu estou numa fase difícil da minha vida, aquilo que eu vou enfrentar custa-me muito. E nós às vezes ensoberbecemos e ficamos assim tão crescidos que pensamos: não, eu não posso orar, eu não posso pedir orações por mim. Mentira do diabo. O nosso mestre não é o assassino, é o autor da vida. E o autor da vida pediu auxílio aos seus amigos. Companheirismo. A relação da liderança da igreja deve ser bíblica, tendo Jesus como o seu mestre, o seu guia. O líder espiritual deve estimular a comunhão fraternal. Um líder que começa a ser partidário não serve para liderar a igreja.
Um líder que tem grupinhos não pode liderar a igreja. E esta é uma questão que nós, líderes, temos de estar sempre muito bem atentos. Porque é muito fácil das pessoas que gostam de nós estejam a sugar-nos todo o tempo. E nós temos que ter discernimento espiritual para não deixar de dar tempo a quem não pede. Oi! O que é que isto quer dizer? Mesmo até aqueles que não procuram devem ser estimulados pela liderança. Amém? Então a igreja tem que ajudar os líderes a fazer isto também. Um líder deve esforçar-se para que todos os crentes sejam igualmente instruídos. Como é que nós conseguimos fazer isto? Mas é a liderança da igreja que tem esta responsabilidade. Todos os irmãos igualmente devem ter a possibilidade de ser instruídos. Sabe, a primeira parte, o momento mais crucial da nossa instrução é ao domingo de manhã, quando nós lemos as Escrituras juntos, quando nós refletimos juntos. Mas não é só aí. A liderança espiritual deve invocar a bênção do Senhor sobre os crentes, sistematicamente, dentro do culto e fora do culto. E agora eu gostava de chamar o grupo de louvor para vir cá acima, porque a relação de Deus e a igreja é que o Senhor não deixou de dar o que tinha de mais precioso. A relação de Deus com a sua igreja é que Deus enviou o que tinha mais precioso para que nós pudéssemos viver esta vida de forma santa e agradável a Deus. Ele enviou o seu Filho. E o seu Filho não reservou um momento ou uma parte da sua vida somente para si, mas entregou-se por nós. Ele entregou-se a si mesmo, ninguém lhe tirou a vida. Eu mesmo a dou, foi assim que ele disse. Para que nós obtivéssemos perdão, para que nós fôssemos justificados em Cristo e tivéssemos acesso à sua vida. Porque a nossa vida é em Cristo. E Ele chamou-nos à comunhão eterna, com bênçãos infinitas. E sabe aquilo que nós estamos hoje aqui a fazer? E que nós agora vamos... Eu peço também aos nossos diáconos, aos nossos amigos do serviço de distribuir o pão e o cálice, que eles possam chegar até aqui à frente e que possamos começar a ter este momento solene, onde nós lembramos o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, e nós temos que discernir este momento. Então eu peço a todos os irmãos que são batizados, todos os irmãos que estão em comunhão, todos os irmãos que já estão comprometidos com Cristo e com a igreja, que possam ficar de pé. Ouçam uma coisa, nós não estamos a excluir ninguém da participação e da comunhão da igreja, mas estamos a lembrar o seguinte: a comunhão dos símbolos, neste caso os elementos da carne e do sangue do Senhor Jesus, são feitas e são chamadas e obrigatórias para todos aqueles que já têm um compromisso com Cristo e com a igreja. Como é que nós nos comprometemos com Cristo em primeiro lugar? Publicamente, através do batismo. Através do batismo. Então quem tem este primeiro compromisso, fique de pé, tome o pão, tome o cálice e depois nós tomamos o tempo desta comunhão todos juntos. E quem não tem ainda este batismo, quem ainda pode chegar ao pé de mim, nós temos uma conversa, se calhar 2 ou 3, para que eu tenha a noção completa de que vocês estão comprometidos com Cristo e com a igreja, e vamos lá dar esse passo. Porque mais do que um momento de comemoração, ele é um momento de obediência ao Senhor. Amém? E é festa para a igreja. E este é o momento da festa que fazemos sistematicamente, lembrando a sua morte e a sua ressurreição. Vamos louvar ao Senhor.